André Mendes, hora da gente falar da sua grana. Isso é bom, hein? Costuma estar curta, né? Isso é bom. Eu vou te falar um negócio, tá complicado. Não, você fez cara de que tava com o Pix sobrando aqui pra poder fazer Eu falei que ia transferir pra você R$1 pra te dar Feliz Natal. Diogo Gonçalves, que é o nosso colunista de finanças pessoais, também nosso presidente aqui da Rádio Itatiaia. Diogo, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde pra você. Obrigado, Júnior, boa tarde, Alessandra, boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem aqui pelo YouTube. Boa tarde, Diogo. A gente recebeu, durante essa semana aí, muitas perguntas aqui dos ouvintes sobre as letrinhas que a gente ouve com muita frequência, mas muita gente não sabe o que representa, né? O que significa. Tem C, B, D, L, enfim, um monte de coisa. É uma sopa de letrinha. Então, ajuda a gente, Diogo, a entender o que é isso, o que isso significa. Mas eu acho que a gente tem que começar pelo Fundo Garantidor, né? Que permeia todas essas letrinhas. Esse tem abreviação? É FG ou não? FGC. Chama? FGC. Fundo Garantidor de Crédito. É verdade. É uma letra. Também é mais uma sopa de letrinhas. O FGC, então, Alessandra. Assim, primeiro compromisso que eu queria com as pessoas é que não se prendessem ao que as 3 letras significam. Tem que entender o modelo mental, o conceito, do que se trata. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, é o seguinte. Eu tenho num banco R$200 mil. No outro eu tenho 300. No outro tem 400. Estou hipotetizando aqui, tá? Com esses números altos. Aqui. Não, mas por que eu estou dando esses exemplos? Porque o Fundo Garantidor de Crédito, se o banco vir a falir, ele só me devolve, entre aspas, só, 250 mil. Então, o que eu tenho que fazer quando eu vou investir o dinheiro em algum banco? Primeiro, eu não quero escolher um banco que vai vir a falir. Vir a falir é se acontecer. Isso é muito esporádico, é muito raro. O meu foco tem que ser, então, por isso eu tenho que olhar, esses investimentos aqui têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que nada mais é que um dinheirinho que sempre os bancos provisionam, separam para um fundo, para caso o banco venha a falir, ele cubra todos os correntistas ou os investidores em até 250 mil. Suponhamos, no banco Z, eu tenho 400 mil. Eu só vou receber 250. Então, perdi 150 então a é regra. é colocar, 250 mil. Se as suas economias passarem de 250 mil, passa para outro banco. Se a pessoa tem muito dinheiro, não vale a pena fazer isso, não. O problema é que porque senão você fica pequeno em cada um. Existem modalidades nos bancos que a gente acessa private, high, ultra high, e quanto mais dinheiro você tiver. Então, assim, estar em um banco só te potencializa como cliente, você tem mais benefício. Então, essa faca de 2 legumes, né, gente? A gente acha que tá indo pro lugar onde o Noel vai aqui. Tem o outro lado. Agora, Diogo, para as letras, então, muito mais centrados no conceito, o que é CDB e CDI? Essas duas coisas. Vamos falar do CDI primeiro. CDI é Certificado de Depósito Interbancário. Não preocupem com a explicação da letra, do nome, das letrinhas. O CDI é o seguinte, é o que se estabelece, cada banco empresta dinheiro para outro banco. Todo banco tem que ter algum dinheiro no caixa todos os dias. Então, eles vivem emprestando para eles. De onde que eles tiram o CDI? De uma referência da taxa Selic. O CDI normalmente está 0,11, 0,12 abaixo da Selic. Então, se a Selic tivesse a 10, ele estaria a 9,50, a 9,48, 9,49. Então, ele é o primo da Selic. Eu chamo o CDI de primo da Selic. Mas ele só serve para negociação intrabanco. Certificado de depósito interbancário. Pois é, mas ele tem tudo a ver com o rendimento do CDB, da LCI e da LCA. Tem, porque ele é o parâmetro. Começa pela taxa Selic. A taxa Selic sobe, o CDI já subiu. Está atrás dela, por isso que eles são primos. Então, a nossa referência é a taxa Selic. Só que o banco, para dificultar nosso entendimento, usa a hora Selic, usa a hora o CDI, mas o CDI é o primo da Selic, tem que ser usado como referência para balizar o resto. Você citou o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Então, esse eu tenho acesso. Aí, Diogo, mas qual que é um bom rendimento do CDB? O CDB tem imposto. Tudo que você tiver de renda, de ganho, você vai ter que pagar um imposto, que começa em 22,5% e acaba em 15% depois de 2 anos. É muito imposto. É de 6 em 6 meses. É muito imposto nesse país. Mas é a regra do jogo, tem que julgar. Aí, a regra é essa. Não tem o que fazer, já está assim há muitos anos, né? Então, o CDB, qual que é a nossa referência? Fui no banco. Um banco está pagando 100% do CDI, ou do DI, ou da taxa Selic. Essa é a sua referência.
100 versus 115, qual que é melhor? 115. 100 versus 90, qual é melhor? 100. Então, então, na hora que falar CDB, eu posso investir e a minha referência é o CDI. Eu sempre falo que o CDB é uma poupança melhorada. Isso. Né? Isso. Depende do banco. Porque se for abaixo de 100% já não compensa, né? Não, até que assim, até 90, 95 ainda dá. Porque se você ficar com dinheiro menos de 6 meses, você vai incorrer em imposto de 22,5%. 100 menos 22, 77,5%. 77,5% é mais do que 70% da poupança. Então vamos fazer essas contas aí, né, gente? E LCI e LCA, Diogo? LCI, letra de crédito imobiliário. LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, o governo criou uma forma de subsidiar os segmentos que mais geram emprego para a sociedade. Imobiliário, setor de construção civil e o setor do agronegócio. Emprega muita gente, então ele resolveu incentivar. Então ele fez um lastro de compra, então você investe em algum lugar, você está investindo para que esse dinheiro seja usado para ser investido no Brasil em empresas de construção civil ou imobiliário ou empresas de agronegócio. Por que é bom? Porque é isento de imposto de renda. Então, aqueles 22,5% não tem imposto. Naquele de 22,5% até 15%, que eu falei, 22,5%, 20%, 17,5%, 15%, LCI não tem. Então, por exemplo, uma LCI de 90% é muito melhor do que o CDB de 100%. Bacana demais. Por isso que a gente tem que entender a regra do jogo. Diogo, o pessoal continua esse papo com você lá nas suas redes sociais? Por favor, tem muito mais letrinha pra gente explicar. A gente escolheu algumas. Semana que vem. Mas estou sim, estou à disposição de todos no @Diogo e sua grana. Tamo junto lá, pessoal. Obrigado, viu, Diogo, por hoje. Obrigado a vocês. Tchau, Diogo. Agora